Como disse, acompanham-nos hoje Pedro Botelho Gomes e Eduardo Vitor Rodrigues. Mais uma vez, boa noite aos dois. É com o Dr. Pedro Botelho que eu começo a conversa nesta nossa reflexão diária. Antes de abordarmos propriamente a situação financeira portuguesa, no que toca às palavras de João Quer, e temos também dados novos ditos esta noite pelo próprio Nicolas Sarkozy, mas antes disso, vamos falar desta medida do Governo que, em certos setores da sociedade, há muito era reivindicado, noutros setores é criticado. O facto de os gestores públicos, tirando pequenas exceções, não possam ter um vencimento superior ao do Primeiro-Ministro. Qual é a sua leitura? Olha, a minha leitura não pode deixar de ser a que se impõe de que são decisões da maior razoabilidade e do maior bom senso numa altura em que o país se confronta com a situação que se confronta. E é preciso termos em atenção, quando se reflete sobre isto, que estamos a falar das remunerações que são pagas a estes senhores gestores com os impostos de todos nós. E 99% deles de empresas largamente deficitárias. E, portanto, a exceção que há bocadinho referiam na peça das empresas que operam em total liberdade de mercado, ainda com essa agravante, é que estamos a falar de muitos deles em setores que não têm concorrência. E, portanto, então, na sua opinião, deixa algumas reservas, mesmo nessa exceção? Tem algumas reservas nessa exceção? Não, nessa exceção acho razoável que se admita, porque estão em verdadeiras regras de mercado. Pronto. E, portanto, aí está o mercado a funcionar. Portanto, aí e merece mais, ganha mais, merece menos, ganha menos, e o mercado funciona. Agora, gestores públicos que estão em empresas sustentadas com os nossos impostos, que acumulam resultados negativos ano em cima de ano, e que são pagos a peso de ouro, num país que não tem ouro nenhum, pelo contrário, está de tanga, como já uma vez se disse, sobre a situação económica portuguesa. Isto há muito tempo que todos nós sabemos que isto é uma afronta a toda a gente. E, portanto, que isto seja limitado, eu acho perfeito. Não faltam exemplos nas mais diversas empresas, da TAP, na RTP, nos TTT, em quantas quiser. Tenho aqui um monte de quadros com remunerações de gestores públicos de valores absolutamente absurdos. Mas também queria deixar uma nota de reflexão, porque às vezes estas coisas são um bocadinho demagógicas e a opinião pública deixa-se levar por umas coisas que não se terão tão bom senso quanto isso. Por exemplo, hoje dizia-se, e nos noticiários online que foram saindo ao longo do dia, referia-se, uma das medidas, os gestores públicos não vão poder usar cartão de crédito. Isto a mim não me diz rigorosamente nada. Acho que esta frase é em si mesma um bocadinho panfletária, se quiser, e que satisfaz aquelas invejazinhas ou algum espírito mais mesquinho. Porque todos sabemos, qualquer pessoa que já trabalhou numa empresa, que sabe como é que se gerem empresas e o que é a atividade dos gestores de empresas, toda a gente sabe que há almoços com convidados, que há deslocações. Sim. E é evidente que essas coisas se pagam com o cartão de crédito. É inegável que há, de facto, almoços de trabalho e há deslocações de trabalho. E é óbvio que não me choca nada que os gestores que fazem isso usem um cartão de crédito da empresa. Agora, se é para essas deslocações de trabalho, para almoços de trabalho, que isso seja fiscalizado, acho perfeito. Agora, que fiquemos muito alegres porque não vão poder usar o cartão de crédito, isso também não me diz rigorosamente nada. Porque não vão usar o cartão de crédito, mas naquilo que efetivamente se justificar, esse dinheiro vai ser gasto na mesma. E provavelmente... Portanto, o doutor preferia que houvesse medidas mais apertadas, se quiséssemos, para controle da utilização. O controle das despesas é que tem que ser rigoroso. Exato. Não tanto o meio de se o gestor tem ou não tem, na sua posse, um cartão de crédito da empresa ou não. Não me impressiona que tenha o cartão de crédito. O que é preciso é que o uso do cartão de crédito seja controlado, escrutinado e que a informação seja disponível a quem tem competência para controlar. Regressando à questão dos vencimentos dos gestores públicos, se acabou de referir que concorda, por que lhe parece que não foi feito antes? Falta coragem política, se calhar? Falta coragem política e é sempre mais fácil de fazer numa altura em que se está a mexer em muita coisa e numa altura de crise profunda como esta que o país atravessa. E, portanto, nomeadamente é uma medida que neste momento pode ser popular. Qualquer comum cidadão se revê nesta medida. Porque em Portugal as pessoas que ganham o que estas pessoas ganham são 0,0 qualquer coisa da população ativa portuguesa. E, portanto, não se reconhece nem sequer resultados a estas pessoas que justifiquem ordenados milionários ou prémios, porque se vir estes quadros que estão disponíveis, nem sequer são só os ordenados. E pode dar exemplos, se quiser. São prémios. Não vou estar a pessoalizar, não vale a pena dizer quem é, mas remuneração fixa 420 mil euros, prémio de gestão 121.800 euros, outras regalias, vamos lá saber o que sejam, 27.100 euros, outros pagamentos 55.100. Exato. Isto é um presidente do Conselho de Administração de uma empresa pública portuguesa.
deficitária. Esse era o exemplo que eu queria que desse, sem falar em nomes, mas dando números para as pessoas perceberem. Com estes números. E, portanto, mas uma empresa deficitária, somos os valores... tem 420, mais 120, mais 27, mais 55. E, portanto, isto é o que este senhor ganhou durante um ano. Se isto é razoável... Durante um ano? Durante um ano. Se isto é razoável num país como Portugal, que se debate com os problemas que se debate, em que as pessoas vivem com o nível de rendimentos que vivem, então alguma coisa estava mal. Eduardo Vítor Rodrigues, qual é... Alguma coisa estava mal. Eduardo Vítor Rodrigues, qual é a sua interpretação? Bom, antes de mais, uma boa noite. Muito gosto. Eu já cá venho há uns tempos, tenho muito gosto em vir cá, e aqui há uns largos meses atrás... E vai continuar a vir, espero eu. Se Deus quiser. Muito obrigado. Aqui há uns meses atrás, este mesmo assunto esteve em discussão, na altura, no anterior governo, aqui há uns meses atrás, foi o que eu disse, no final do ano passado, penso, um grupo de deputados, encabeçados pela deputada Teresa Venda, do Partido Socialista, apresentou esta proposta, exatamente esta proposta, não indexando os valores dos gestores públicos ao Primeiro-Ministro, mas ao valor salarial do Presidente da República, e eu tive a oportunidade de comentar o assunto cá. Porque isto é gravado e nós temos de ser coerentes. Na altura era contra o meu próprio partido, e eu deixei claro que a mim repugnam-me sempre medidas populistas e demagógicas. E eu acho que esta medida é absolutamente populista e demagógica. Então está em desacordo? Não, eu estou em desacordo com os moldes como ela é apresentada, porque eu vou pôr a questão de outra maneira. Diga-me quais são os gestores que vão efetivamente ser abrangidos por esta medida. Porque a partir do momento em que o Governo faz a ressalva de que se trata de uma medida que abrange os gestores que não estão na lógica do mercado, eu gostava que me dessem o rol das empresas que ficam dentro e fora. Repare, Metro do Porto, STCP, tudo quanto é transportes. Banca, está fora. Está na lógica da concorrência. E pergunto eu, tirando o populismo que nos fica bem em momentos de crise em que sentimos que estamos a martirizar as populações mais desfavorecidas e temos que legitimar esse martírio com uns cortes simbólicos, isto são cortes simbólicos, eu pergunto, se nós queremos uma TAP que tem feito um percurso que eu penso que, apesar de ser deficitário, é um percurso que nos orgulha a todos. Se queremos ter uma Caixa Geral de Depósitos que, na base da lógica de mercado e da afirmação de um banco público, além do que tem de atividade de satélite nas seguradoras, etc., que tem que ser gerida com competência, com um mais elevado nível de capacidade. Eu pergunto se algum de nós seriamente admite que um gestor assume uma empresa destas, a não ser que seja por uma lógica de fim de carreira e de currículo, não é disso que estamos a falar, se assume uma empresa destas a ganhar o mesmo que ganha o Presidente do Primeiro-Ministro. Mas deixe-me só perguntar-lhe o seguinte, o Dr. Pedro Botelho Gomes, sem falar em nomes, e muito bem, na minha opinião, deu aqui exemplos de valores para nós e os nossos espectadores perceberem de que é que estamos a falar. Sim, sim. Acha que isso são cortes simbólicos? São. Cortar nestes tipos de ordenados e de regalias? São simbólicos porque vão traduzir-se em quase nada no que diz respeito aos alvos. Porque como grande parte das empresas públicas estão integradas numa lógica de competição e de mercado, eu ponho o problema ao contrário. Diga-me quem é que fica fora. E vai ter, provavelmente, vai ter os Correios, se calhar, antes de serem privatizados durante algum tempo, as Águas de Portugal, se calhar antes de serem privatizadas durante algum tempo, mas em concreto isto significa quase nada do ponto de vista estrutural. E estou a dizer isto com a tranquilidade de quem disse isto quando a medida foi proposta pelo PS. Porque eu acho que o país não pode compatibilizar-se com este discurso que é quase de inveja social, de legitimação de medidas impopulares, com uma medida populista e demagógica. E eu não acredito que nenhum de nós que defenda seriamente o serviço público e que queira um serviço público de qualidade possa depois presumir que é possível ter um gestor na Caixa Geral de Depósitos, um presidente da Caixa Geral de Depósitos, a ganhar o mesmo que o Primeiro-Ministro, quando todos os outros bancos privados pagam 20 vezes ou 30 vezes mais. Como é evidente, o que vai acontecer, pela lógica de mercado, é que nós vamos ficar com os gestores que mais ninguém quer, com aqueles não conseguindo competir sequer pelos melhores quadros. E deixe-me que lhe diga... Mas já que está a fazer essa leitura, e parece-me uma leitura de facto interessante, e já vou querer ouvir a opinião do Dr.
Pedro Botelho Gomes, mas eu também lhe posso fazer uma pergunta ao contrário, que é, seguindo a sua linha de raciocínio, também podemos partir do princípio, e faço este apontamento com cuidado porque eu não quero ofender ninguém, podemos partir do princípio que as pessoas com maior valor da sociedade não vão querer ser nem primeiros-ministros, nem Presidentes da República, porque nunca vão ter ordenados acima daquele valor, que é público, 7.000 ou 8.000 euros. Desculpe, mas essa pergunta está respondida pela história. Quero que lhe dê exemplos de pessoas que se negaram no PS e no PSD a assumir lugares políticos, claramente dizendo que eram mal pagos e que jamais aceitariam a exposição pública naquela troca. E não acha isso grave? Do PS ou do PSD. Eu acho grave, acho muito grave. Mas quando se trata de cargos políticos, a situação pode pôr-se numa lógica diferente. Porque num cargo político, você está, de facto, a assumir que um período de tempo da sua vida você dedica ao seu país, ou à sua região, o que for, dedica ao seu país numa perspectiva de serviço público. E sabe com o que conta. Quando se fala de gestores públicos, nós temos gestores que são públicos, porque são públicos, mas que estão no mercado. E que, portanto, como é evidente, o que nós vamos assistir é uma evidente sangria de gestores de qualidade que vão para os privados. Se nós queremos reforçar o setor público, bem, eu admito que isto é uma posição que tem algum laivo de ideologia, de parte a parte, aliás, e admito que me digam que não, senhora, que vai haver uma série de gente com um elevado altruísmo e que não se vai importar nada de ganhar uma miséria do que ganha o Primeiro-Ministro para responsabilidades como gerir a TAP ou a Caixa Geral de Depósitos. Eu admito isso e aceitarei. Agora, que na prática me convençam que isto ocorre, não ocorre. E queria dar outra nota, que foi aliás referida e muito bem pelo meu colega, que diz respeito à questão do déficit das empresas que muita desta gente gera. Bem, é verdade. Eu poria o Dr. António Mexia a gerir a Refer ou a CP e estou convencido que ele não punha a CP ou a Refer a dar lucro. Mesmo esta questão não pode deixar de ser incluída naquilo que é o espectro da atividade que se gera. Eu não acho que um gestor da CP ou da Refer, só porque a CP ou a Refer dão prejuízo um atrás do outro, seja por isso mais incompetente. É-se mais competente ou menos incompetente no contexto em que se está. E eu acho que a CP e a Refer, que acumulam problemas que não são apenas problemas de gestão, não são propriamente exemplos que nós possamos dar, além de outros, não é? Sim, porque a questão das empresas de transportes, quer dizer, basicamente não existem para dar lucro, existem para servir as pessoas. Sim, ou quando muito para serem relativamente sustentáveis no contexto, embora haja aí algumas situações disparatadas, como acontece com o STCP, que é assustadora. Com a Metro do Porto já não. Temos um modelo de gestão muito interessante, embora muito penalizado com a dívida e os juros daquilo que foi o investimento inicial. Sim. Portanto, não é um problema de gestão corrente, é um problema de peso da dívida inicial. Agora, eu acho que a questão deficitária não serve para medir a qualidade de um gestor. Porque você põe gestores desses de topo que dão grandes lucros na EDP, na PT, meta-os a gerir a CP ou a Refer e eu gostava de ver se têm sucesso. E gostava só de dizer uma outra coisa. É que isto serve para camuflar aquilo que verdadeiramente devia estar em jogo. Que é? Que é aquilo que o PS também não fez em devido tempo, mas eu não estou aqui em recalcamentos, nem estou aqui em acusações, estou aqui numa reflexão, que é assumirmos que os gestores públicos têm que ser nomeados numa base de contratos de objetivos de gestão. Então o problema não se põe se dá déficit ou não. O problema põe-se na qualidade da prestação de serviço e no nível de déficit que atinge. Porque em alguns casos é absolutamente evidente que nem que seja aí o Dr. Horta Osório, que agora está meio adoentado, não é? Sim. Mas que viesse aí gerir a Refer ou a CP, eu duvido que com o modelo existente, e mesmo mudando alguns aspectos estruturais, eu duvido que conseguisse ter lucro. Com certeza, porque o problema é muito diferente do gestor que está à frente, não se reduz a esse simbolismo analítico. Dr. Pedro Botelho, quer debater? Quero, porque só duas notas. Primeiro, em relação à referência que foi feita da proposta que teria havido na legislatura anterior para mexer nisto, não tenho nada a dizer, nem sinto a referência que foi feita como a... Não, para me legitimar a mim só. Não, como o PSD teria estado em posição diferente na legislatura anterior do que aquela que está a implementar, a medida que está a implementar agora. Se esteve em oposição a isso na legislatura anterior, esteve mal. Se está a levar isto para a frente agora, está bem, na minha opinião. E se há bem a tornarem a alterar, a minha opinião continuará a ser esta, porque por ser militante de um partido não perco a minha opinião, claro, felizmente. Aquilo que estava a dizer,
Em relação às remunerações, acho que há uma função destas alterações que não pode ser esquecida nem desvalorizada, que é uma função moralizadora da coisa pública e dos negócios do Estado. E o que tivemos até hoje é absolutamente imoral. Estes números são imorais. O que estas pessoas andaram a ganhar estes anos todos são números imorais. E eu também concordo que se premia o desempenho. E por isso acho muito bem que pelo que sabe que o Governo decidiu hoje, que, por exemplo, prémios além da remuneração base nunca serão atribuídos em empresas que tenham resultados operacionais negativos. E isso acho razoável, acho que é assim em qualquer empresa privada funciona assim. Não faz sentido, acha que não faz sentido? Não tem resultados positivos, não gerou receitas para dar prémios. Então de onde é que vem esse dinheiro? Vem do endividamento na banca? Vem de irem buscar mais ao Estado, com os nossos impostos, para dar prémios aos senhores gestores? Desculpa, aquela expressão popular é temos pena, mas não deu resultados. Este ano não pode ganhar. Para o ano, se tiver resultados, se calhar vai ter prémio. Mas sem lhe querer cortar o raciocínio, eu agora fiquei curioso em saber porque é que acha que não faz sentido. Mas então, repare, isso seria contraditório comigo próprio. Isso seria contraditório comigo próprio. Mas então, repare, há empresas que, pela sua natureza, catastrófico era se não dessem muito lucro. A questão nem é dar lucro, é que elas têm que dar muito lucro. Empresas como a PT ou como a EDP era de rir que não dessem muito lucro. É muito mais fácil, do ponto de vista da sustentabilidade destas empresas, gerir um modelo destes do que gerir a CP ou a Refer. Eu acho que um gestor da CP, eu estou a falar da CP e da Refer, e se me perguntar quem é o Presidente do Conselho de Administração da Refer, sei da CP, não sei, portanto, com tranquilidade. Sim. Baixar seriamente, de uma forma estrutural, o prejuízo de uma empresa como a CP ou como a Refer é, do meu ponto de vista, tão importante do ponto de vista de gestão e, portanto, tão merecedor de prémio, ou se calhar mais, do que manter em alta os níveis de lucros da PT ou da EDP. A questão não se pode pôr quem dá lucro e quem dá prejuízo, porque o esforço de gestão numa empresa como a CP ou a Refer para tentar minimizar danos financeiros, prejuízo, é muito maior do que a gestão de uma EDP ou de uma PT. Eu lamento imenso. Não saio desta. É a minha convicção profunda. É a minha convicção pessoal, nem sequer não tem nada a ver com nenhuma lógica partidária. Sim, é a minha convicção pessoal, a minha opinião, que uma empresa que caminha para o abismo não tem condições para remunerar principalmente os seus gestores. Ninguém disse isso. Não vejo isto em nenhuma empresa normal, tirando estas mega empresas públicas. E acho que o que se passou estes anos foi absolutamente imoral. E num quadro como este que o país atravessa, termos os números apresentados que, com certeza, como há pouco dizia e bem, veremos para a frente quais são as empresas que vão ser incluídas e a conta que vai resultar destes acertos. Daqui a um ano se fará o balanço do que é que foi efetivamente em 2012 a poupança com a introdução desta... Até porque já temos uma referência. O Secretário de Estado disse que vai ser uma poupança de 5 milhões de euros. 5 milhões de euros. Vai ser a nossa referência. 5 milhões de euros. É essa a referência que temos. Neste momento, ter para a despesa que o Estado tem com estas empresas uma redução de 5 milhões de euros não é despeciando. Não é um número despeciando, é um número importante e de maior relevância. No momento em que estamos encostados à parede a cumprir objetivos mês a mês de reduções de tudo e mais alguma coisa, de déficits, de endividamentos, de tudo, e que não temos margem para coisas destas. E, portanto, estamos nós a questionar se temos margem e se há uns milhões de euros, não sei aonde, que sirvam de almofada para que, se calhar, se fosse possível estudarmos se não precisamos de cortar 2 subsídios na função pública a quem ganha mais de 1.000 euros, como está previsto que aconteça. E estamos, por outro lado, a achar que os 5 milhões de euros não são nada de especial e que estas pessoas podem continuar a ser remuneradas desta maneira. Desculpe. Eu não disse isso. Eu não disse isso. Eu não estou a dizer que tenha dito. Eu só queria clarificar, porque eu não estou a dizer que tenha dito. Não, estava a ser ridicularizado. Eu não estou a fazer... O Dr. Pedro Botelho Gomes estava a fazer referência à almofada referida pelo Partido Socialista e que o Ministro Miguel Relva já disse que não há essa tal almofada. Não estou a imputar todo isso. Mas é que eu não sou favorável a almofada não pode haver. Pois, mas eu não sou favorável a remunerações principescas. E, aliás, se há pouco invoquei os contratos de gestão por objetivos,
É porque admito que, em alguns casos, o gestor até seja penalizado financeiramente, portanto, nem sequer se põe a questão de prémio, põe-se a questão de uma penalização efetiva por não cumprimento de objetivos. Agora, eu não sou favorável a lógicas principescas na remuneração dos gestores. Agora, o que também não posso é admitir que, de forma encapotada, se utilize este mecanismo para depauperar ainda mais as empresas públicas. Porque é evidente que muitas destas empresas que vão ser privatizadas daqui a pouco tempo, quando passarem para o privado, mantêm uma baixíssima rentabilidade e vão ter gestores a ser pagos bem acima do Primeiro-Ministro. Porque o que está em causa não é um cargo político, é um cargo de gestão que tem que ser absolutamente competente. E ou nós acreditamos que há aqui uns altruístas muito grandes que querem participar no desenvolvimento do país trabalhando de borla ou de forma voluntária, e coisa que eu não acredito, ou então percebemos que são empresas que estão no mercado e que têm que ter gestores remunerados em linha com o mercado. E o que eu chamo a atenção, no sentido de desmistificar esta ideia populista, o que eu chamo a atenção é que o próprio Governo faz uma ressalva que não dá título de jornal, mas que é, do meu ponto de vista, absolutamente evidente. É, sim senhora, cortamos, o gestor passa a ganhar o mesmo que o Primeiro-Ministro, exceto, e o exceto vai corresponder a muito mais do que, agora dir-me-á, é moral de alguém ganhar 400 mil euros. Não é, eu também fico perturbado quando vejo as remunerações dos jogadores de futebol e dos presidentes de clubes, é evidente. Agora, o que está aqui em causa é saber, primeiro, até onde é que nós podemos baixar sem entregar de bandeira, de mão beijada aos privados, às empresas, e sem deixar as empresas na mão de uma quantidade de gestores muito de boa vontade. Eu percebo a bondade de alguns dos seus argumentos. Agora, a questão que há bocadinho estava a colocar, de vamos aguardar para ver o que é que estas empresas e estes gestores vão ganhar depois das privatizações, quando alguma destas empresas passarem a privadas, isso não me preocupa nada, porque quando forem privadas vão ganhar aquilo que os acionistas lhes decidirem pagar. E endividam-se se quiserem, mas não venham buscar os nossos impostos. E estas empresas e estas pessoas estão a viver do Orçamento de Estado há muitos anos. Doutor, estão a viver do Orçamento de Estado para prestarem um serviço público da maior relevância. E, por outro lado, se o PSD acha que estão a ganhar mais, se o PSD acha que estão a ganhar demais, o que tem a fazer é o que se faz nos países modernos, que é criar taxas fiscais, taxas de impostos, de maior peso, como ainda recentemente fez, por exemplo, a Itália, e a Espanha, criar tributações específicas para altos rendimentos. É curioso. No nosso país também existem. Existem agora muito recentemente e bem aquém daquilo que era desejável. É curioso que se faz esta corrida desenfreada à medida populista, criando depois uma exceção que vai ver, aliás, tem aí a lista, é fácil pegar na lista e ver quais são as que estão fora do mercado concorrencial e vai ver que vai ficar com uma mão cheia delas. Portanto, o significado é muito pequeno. E 5 milhões, claro, se eu encher a boca com 5 milhões, é muito dinheiro. Mas o que é que significa 5 milhões no pagamento de gestores em Portugal? Significa muito pouco. Agora, se me puser a questão, que é, vai-me perdoar, não, mas se me puser a questão que tem algum fundo de demagogia, que é, estes 5 milhões não poderão servir de almofada para... A questão nem se põe dessa maneira, como sabe. A questão põe-se que a almofada para o subsídio de férias e o subsídio de Natal dos funcionários públicos não vem deste valor, nem é isso que está em jogo. O que eu tenho medo que esteja em jogo, e é um medo profundo, porque tem que ver com aquilo que existe mais íntimo nas sociedades, que são os laços sociais que se estabelecem entre os cidadãos. O que eu tenho medo é que se crie a partir daqui um modelo de legitimação do, entre aspas, saque aos funcionários públicos, por via de medidas perfeitamente casuísticas e algo populares, mas também populistas, que vão afetar meia dúzia. Porque a partir do momento em que o Governo cria a exceção do todos aqueles que estão fora do mercado é que são abrangidos, os que estão no mercado concorrencial não se mexe, você não vai mexer na maior parte deles. Bom, se me permitem, deixem-me... Não sabemos bem quando estamos a mexer, mas poupar 5 milhões temos aqui um número já definido. Sim, bom, se me permitem, vamos avançar até porque já estamos no final do nosso tempo, mas eu gostava de ouvir a opinião dos dois sobre outro assunto do qual já dei nota esta noite e que tem a ver com o facto de Jean-Claude Juncker estar no nosso país e, como disse, e como ouvimos, de resto considera que Portugal não vai precisar de um novo apoio financeiro, Juncker, que é o presidente do Eurogrupo. No entanto, o dado novo, e este assunto começa pelo Dr. Pedro Botelho Gomes, de esta noite, tem a ver com Sarkozy a dizer, claramente preto no branco, que já não há volta a dar. A União Europeia vai ter que ter uma União Europeia a duas velocidades. Os ricos e os pobres. É uma frase ou é uma interpretação pública do presidente francês muito forte. Isto significa o quê para nós? Do vosso ponto de vista, a questão é para os dois.
Olha, para mim não significa nada diferente daquilo que temos tido até hoje. Porque a Europa a 2 velocidades, ou a 17 velocidades, ou a 25 velocidades, já deve haver de tudo. A diferença é que agora alguém assume... Agora vem um senhor que resolveu assumir isso, dito dessa maneira, vale o que vale, não me impressiona nada dessas coisas. Acho que sempre houve mais que uma velocidade, não é novidade nenhuma. E nós sempre estivemos na segunda, sempre estivemos no pelotão de trás, fazendo o esforço por não perder a corrida, fazendo o esforço por acompanhar, mas sempre estivemos atrás, em tudo. Em índices de desenvolvimento, em índices da assistência na saúde, aqueles 500 índices negativos. Em relação a Junqueira, terá sido simpático? E, portanto, não me incomoda nada o que foi dito o que o Sr. Sarkozy disse. Sobre Junqueira, do seu ponto de vista? Sobre Junqueira, o que é que ele vem dizer de especial? Vem dizer uma coisa que, para Portugal, pode nos deixar com menos margem de manobra, porque vem dizer que o país não necessita de nenhum reforço de apoio. E nós sabemos que nos últimos dias tinha havido aqui alguma movimentação, digamos assim, no sentido de prever alguma possível renegociação. Não está isso em causa, e Jean-Claude Juncker vem nos dizer que Portugal não vai precisar de mais dinheiro. Ora, se não vai precisar de mais dinheiro, e se o compromisso continua a ser de não falharmos em nada, os compromissos internacionais que foram assumidos... Significa que não há margem de manobra, mesmo? Significa que a margem está mesmo estreita, e mais estreita do que talvez a supuséssemos há uns dias atrás. Eduardo Vitor Rodrigues, Bom, brevemente, depois estes programas têm que ganhar uma maior amplitude, os temas são de uma tal ordem. Passar a ser de hora e meia. Em primeiro lugar, eu concordo perfeitamente. A Europa sempre esteve a várias velocidades. O problema está posto de outra forma. É que até agora a Europa estava em várias velocidades, mas presumia-se, até há 3 ou 4 anos atrás, presumia-se, ou daí para trás, presumia-se existir uma agenda de coesão europeia que correspondendo e que sabendo das várias velocidades na União Europeia, era uma agenda que visava calibrar as diferenças e, portanto, aproximar os países. Esbater as assimetrias. Claro, o que Sarkozy hoje diz de uma forma muito clara é: vamos dividir isto a meias, metade fica no pelotão de trás e metade no pelotão da frente. Que isto fosse um diagnóstico não me perturba, porque é fácil de objetivar. O problema é que isto não é um diagnóstico. Isto é uma agenda política e é uma proposta política. Com consequências duras. Claro, com certeza. Daqui em diante assim vai ser. Isto é o assumir pelo Presidente francês, provavelmente com a inteira concordância da chanceler alemã, de que não estão disponíveis para transferir mais dinheiro... Isto é o assumir de que a Europa... Para os países mais pobres da União. Isto é o assumir de que neste momento a Europa está liderada por um grupo de gente que não tinha qualidade para liderar uma empresa pública portuguesa e está a liderar a Europa. E quer o Sr. Sarkozy, quer a Sra. Merkel têm dado mostras de uma absoluta impreparação para gerir a Europa, aliás denunciada da esquerda à direita, por variadíssimos, e são eles que estão a mandar e a desmandar no destino do país. No caso da chanceler alemã, se calhar não está à altura da função de liderar estes destinos da Europa, como dizia, mas também é paga em conformidade, porque ganha cerca de metade do que ganha o Presidente da TAP. E, portanto, se calhar vai de encontro àquilo que defendia há pouco. Mas acha que a Sra. Merkel está a competir com o Presidente da TAP? Temos à frente isso para um homem de direita ou de centro-direita nem fica bem comparado. Temos à frente dos países uma classe que se calhar aceita ser pior remunerada do que os gestores das empresas públicas portuguesas. Não, mas o doutor corre o risco de algum dia lhe chegar alguém que ganha o salário mínimo e perguntar porque é que os advogados ganham tanto dinheiro. Bom. Portanto... E agora estão os dois a pregarem-me rasteiras a mim porque estão a reabrir o debate e eu não tenho mais tempo. Muito obrigado aos dois por terem vindo a mais uma edição deste nosso Dia em Análise. Vamos avançar porque há mais notícias para desenvolver hoje.